Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos conversar sobre o livro Casas Vazias, da Brenda Navarro, que foi uma das nossas leituras do primeiro semestre de 2024. E essa foi uma leitura que mexeu demais com a cabeça de todo mundo do grupo e acabou suscitando tanta discussão e tantos momentos interessantes que eu decidi trazer essa resenha aqui para vocês. Bom, mas se você não conhece e quer saber mais sobre o Clube Doutores Leitores, é só correr na descrição do vídeo que lá tem todos os detalhes minuciosos e explicados para vocês. Então, pega a vinheta e vamos lá! Brenda Navarro, esta autora maravilhosa aqui do lado, é uma escritora e ativista mexicana nascida na Cidade do México. Ela tem formação em Sociologia pela Universidade Nacional Autônoma do México, mas ela também é mestre em Estudos de Gênero pela Universidade de Barcelona. E essa especialização dela é muito evidente na maneira como ela aborda a maternidade, a violência contra a mulher em todos os seus textos, né? Mas antes de se dedicar exclusivamente à literatura, ela trabalhou também como jornalista, como roteirista, ela atuou em várias organizações dedicadas aos direitos das mulheres e à justiça social, e a trajetória dela como escritora é justamente marcada por esse compromisso com essas questões sociais, essas questões de gênero, que são características suas evidentes desde o início, em todas as suas obras literárias. Em 2018, quando ela publicou aqui o seu romance de estreia, que foi Casas Vazias, rapidamente ela atraiu atenção, justamente por causa dessa profundidade emocional e por toda essa crítica social que ela conseguiu embutir na narrativa. O livro foi lançado inicialmente por uma editora independente e só depois que ele ganhou várias traduções para várias línguas, ampliando esse alcance internacional da autora. Um outro ponto interessante é que a autora já mencionou em diversas entrevistas que foi profundamente influenciada por umas outras autoras latino-americanas, como, por exemplo, Rosário Castellanos, Claribel Alegria e além de algumas escritoras contemporâneas que também abordam temas mais feministas e mais sociais. Uma outra referência que ela tem para sua obra é o trabalho da autora chilena Jamela Eutich, que também explora esse papel da mulher, esse contexto de violência e de opressão. Detalhe, eu nunca li nenhuma dessas autoras e depois que fui pesquisando um pouco mais sobre Brenda Navarro, fiquei curiosíssima sobre elas e quem sabe eu consiga colocar um desses livros aí de leitura extra para o clube no ano que vem. Então, fica aí na encolha que talvez a gente consiga conhecer um pouco mais dessas autoras que inspiraram tanto Brenda Navarro e a gente amou esse livro. Brenda atualmente reside na Espanha e lá ela continua a escrever e participar de vários projetos que envolvem literatura e ativismo. A prosa dela é conhecida justamente por abordar temas como maternidade, como violência, como luto, isso tudo sempre com um olhar feminista, com um olhar crítico. Ela quer desafiar as normas sociais, ela quer convidar o leitor para fazer reflexões profundas sobre o papel das mulheres na sociedade e também sobre o impacto dessas questões estruturais nas nossas vidas, né? Lembrando, gente, que apesar de abordar intensamente esse tema da maternidade, até nesse livro aqui, a Brenda, ela ainda não é mãe. Em várias entrevistas, ela chegou a comentar que quando ela escrevia Casas Vazias, ela estava tentando explorar esse conceito da maternidade a partir de um olhar externo, né? Ela estava questionando o que significa ser mãe e como a sociedade define e molda esse papel. Uma outra informação interessante sobre a autora é que ela participa de vários coletivos literários e feministas com a intenção de promover a literatura de mulheres hispano-americanas. Ela também colabora com várias revistas literárias, com vários blogs, e a grande intenção dela com isso é ajudar a divulgar obras de autoras que não têm tanto espaço dentro desse mercado editorial tradicional, né? Mas espera aí. Bom, para a gente entender um pouco mais o livro e a autora, a gente também precisa entender o contexto histórico e o contexto social da época que esse livro foi escrito e foi publicado, né?
Casas Vazias, ele foi escrito dentro de um contexto crescente de violência e desigualdade social no México, especialmente, claro, quando a gente está falando das mulheres, né? Na época que o livro foi publicado, em 2018, o México estava enfrentando uma crise social marcada por uma alta taxa de feminicídios, uma alta taxa de desaparecimentos e violência doméstica, então, nem se fala, né? Não que isso tenha melhorado até hoje, né? Mas esses problemas são exacerbados pela ineficiência do sistema de justiça, que está sempre falhando em punir os responsáveis, né? Além disso, o livro foi escrito justamente durante esse período de intensificação dos movimentos feministas no país. Os movimentos estavam se mobilizando para exigir justiça, políticas públicas que garantisse um mínimo de segurança, o mínimo de direito das mulheres. E é essa realidade que vai servir de pano de fundo para essa narrativa, que vai explorar aqui a experiência de mulheres cuja vida não é só marcada pela dor, mas também pela perda, pela resiliência. São situações reais que muitas mulheres enfrentam no México, né? A violência contra crianças também vai ser um tema central no contexto da obra. E o desaparecimento de menores é um fenômeno que está sendo alarmante lá no México, com muitos casos não resolvidos e um sentimento generalizado de insegurança, de impotência. E a Brenda ela vai utilizar esse cenário para explorar como essas tragédias pessoais acabam se entrelaçando com a violência sistêmica. E aqui ela vai criar uma obra de ficção que vai dialogar diretamente com essa realidade social do país dela e, vamos combinar, né, do mundo inteiro. Bom, mas o que fala? O que é essa história aqui, Casas Vazias, né? Vou pedir para você se imaginar em um dia comum, num parque tranquilo, uma criancinha brincando despreocupadamente, até que a mãe se distrai por um segundo. E o que parecia ser apenas uma tarde tranquila vai acabar se transformando num pesadelo irreversível. Gente, num piscar de olhos, esse filho vai desaparecer e a vida dessa mãe vai simplesmente desmoronar. O espaço deixado pela ausência dessa criança que sumiu vai se transformar num buraco negro, vai sugar toda a alegria, todas as memórias dessa mãe, toda a sua vontade de viver. E ela vai se lançar assim numa busca desesperada, vai ficar vagando pelas ruas, vai questionar pessoas. Cada canto escuro, ela vai alimentar essa esperança insana de encontrar esse filho. E a grande questão é o que acontece quando um filho desaparece? E pior ainda, quando ele nunca é encontrado, né? E paralelamente a essa narrativa dessa mãe, a história vai apresentar pra gente uma outra mulher que também não tem nome, que durante anos lutou contra a infertilidade, contra a frustração de nunca poder ser mãe. A vida colocou ela num casamento desgastado, num relacionamento com um homem abusivo, onde a maternidade, que era a sua única chance de ter um pouco de luz na sua vida, não acontece. Até que numa reviravolta do destino, ela acaba se deparando com aquele menino. O menino vai se tornar seu, vai preencher esse espaço que há tanto tempo era apenas uma ferida aberta, mas tem algo nessa história que não vai ser revelado pra gente de imediato. Algo que ela tá tentando esconder de nós e até de si mesma, né? Então, desde as primeiras páginas, a gente sente um desconforto crescente. Será que esse menino é realmente quem ela diz que é? E a dúvida sutilmente vai sendo plantada na gente, vai se transformando em uma inquietação constante, pois mesmo quando esse menino sorri, tem algo nos olhos dele que não parece se encaixar muito bem, né? Será que ele se lembra dessa outra vida? Será que ele carrega dentro de si essa memória silenciosa de alguém que não esqueceu? Ao mesmo tempo, ela também tenta ser a melhor mãe possível dentro da sua realidade, né? Mas existe ali uma sombra de uma verdade que não foi dita. Cada momento que é compartilhado entre essa mãe e essa criança é também uma espécie de terreno minado de incerteza.
E aí, com a história dessas duas mulheres, a Brenda vai conduzindo a gente por um território emocional devastador. A gente é obrigada a se colocar no lugar dessas mulheres. De um lado, a gente tem uma mãe despedaçada pela perda, do outro lado, a gente tem uma mulher consumida por essa necessidade de ser mãe, mas atormentada por uma culpa que ela não consegue nomear. E através desses capítulos, que são alternados, a gente vai alternando essas perspectivas, a narrativa vai revelando pra gente, bem gradualmente, as dores, os segredos, as consequências irreversíveis da escolha de cada uma dessas mulheres, né? A cada página, gente, a gente é levado a se questionar quem merece ser mãe? E mais importante, até onde você iria para proteger um amor que talvez nunca deveria ter existido? E esse dilema só se intensifica porque o menino pertence a ela de fato? A quem esse menino pertence? Ele é apenas uma miragem que ela está tentando se esforçar em manter? E quanto mais essa história avança, mais a gente é sugado para dentro dessa teia de emoções que são muito conflitantes. A gente não tem respostas fáceis, a gente não tem finais felizes nesse livro, né? A autora está provocando a gente, está confrontando as nossas próprias concepções de maternidade, de pertencimento, de identidade, está deixando na gente suspenso um abismo de certeza, um abismo de angústias. Casas Vazias, gente, é um romance que vai transcender os limites do psicológico, do emocional, vai explorar como a ausência pode definir uma vida inteira e como muitas vezes a linha entre o que é certo e o que é errado é tão tênue que a gente não consegue enxergar ela claramente. Nós, leitores, somos convidados a fazer parte desse enigma. Onde está a verdade? De quem é esse menino desaparecido? A gente tá como essas protagonistas tentando buscar, mas sem nunca encontrar, né? E enquanto essas duas mulheres aqui narram suas histórias, as vozes delas vão se entrelaçando de uma maneira tão angustiante, mas tão bonita ao mesmo tempo, né? A gente consegue ver essas rachaduras das realidades, o peso das escolhas dela. Em um momento, a gente é uma mãe devastada pela perda, num outro momento, a gente é uma mulher que se apropria de uma felicidade roubada. Então, a gente sente o peso do luto e a gente sente o peso da culpa, essa necessidade de sobreviver, essa vontade desesperada de esquecer. É impressionante, né? A Brenda, ela adota uma técnica aqui de escrita não linear. Justamente porque ela quer refletir essa fragmentação emocional das personagens. A alternância que tem aqui entre as perspectivas dessas duas mães vai permitir para a gente experimentar toda essa profundidade de emoção das duas, né? Vai criar uma narrativa bastante rica de nuances. E a prosa da autora é marcada por uma simplicidade brutal. Ela vai aqui a gente não vai ter, na realidade, muitos floreios, muitos adjetivos. A gente está aqui realmente focado na intensidade dos sentimentos, na precisão das descrições, né? Ela tem um estilo direto, mas permeado por uma poesia muito crua, o que vai fazer com que realce toda essa beleza, toda essa dor da experiência humana. A autora também vai usar aqui diálogos muito autênticos, pensamentos muito introspectivos, justamente porque ela está tentando construir essa interioridade das personagens. Ela está dando voz às questões, muitas vezes que não são verbalizadas por essas mulheres. Um outro aspecto interessante é justamente essa construção desse suspense psicológico. Ela vai revelando essas informações para a gente de uma maneira muito gradual. Cria na gente um senso de expectativa, um senso de curiosidade, né? E essa incerteza sobre esse destino dos personagens, essa complexidade das ações que eles tomam, vão adicionando ali camadas de tensão, camadas de profundidade a essa narrativa. Então, Casas Vazias, ele pode ser classificado como uma espécie de romance psicológico, mas a gente também tem aqui muitos elementos de realismo social, porque aqui a gente vai combinar algumas características da ficção literária com uma forte crítica social, porque ao mesmo tempo que a autora está explorando a mente das personagens de uma maneira muito profunda e muito íntima, ele também está pondo ênfase na exploração, nas emoções, nas experiências internas das protagonistas, né? É impressionante. O que eu posso dizer para vocês é se preparem,
porque esse é um livro de alta carga emocional, que vai se destacar justamente por essa profundidade dos temas abordados, que são temas universais. Aqui a gente vai falar de luto, de maternidade, de identidade, e essa narrativa fragmentada, não linear, vai aumentar esse impacto emocional da história. Vai oferecer para a gente, leitor, uma experiência que é quase visceral de dor e de perda. Parece que a gente está sentindo o que a personagem sente, né? E um dos grandes méritos desse romance é a maneira como a Brenda vai desconstruindo essa imagem tradicional da maternidade, porque ambas as mães do livro nos são apresentadas com todas as suas falhas, com todos os seus medos, com todas as suas contradições. Então a autora está aqui desafiando a noção de maternidade como essa experiência de felicidade plena, de amor incondicional. Ela explora mesmo esse desejo de ser mãe, mas como isso pode levar a mulher às escolhas extremas, a consequências devastadoras que muitas vezes acompanham essas decisões, né? Um outro ponto relevante é justamente a crítica social. A violência, a desigualdade, a falta de apoio institucional são elementos que também permeiam a vida desses personagens, né? Então a gente tem ali problemas reais enfrentados por mulheres no México e no mundo, que servem como pano de fundo de toda a narrativa. Então a narrativa não vai oferecer soluções fáceis, respostas definitivas, mas vai convidar a gente para pensar sobre o impacto das circunstâncias sociais na vida das pessoas, na forma como elas lidam com a dor, na forma como elas lidam com o sofrimento. Por fim, gente, Casas Vazias é um romance que permanece com a gente muito tempo depois que a gente já terminou de ler. É uma obra inesquecível, é uma exploração assim magistral de todas as fronteiras do amor, fronteiras da perda. É uma escrita com uma honestidade impressionante, é uma sensibilidade muito rara. Quando a gente começa a intercalar a escrita de uma mãe com a escrita da outra mãe, a gente percebe como a autora tem uma capacidade impressionante de diferenciar a escrita, né? Como essas duas mães pertencem a classes sociais completamente diferentes, elas falam de uma forma diferente, elas raciocinam de uma forma diferente. Não existe maneira de você confundir essas duas mulheres, né? Cara, que livro sensacional! Você só vai conseguir entender o que eu tô falando depois que você tiver concluído essa leitura. Depois que você tiver lido os 2 primeiros capítulos, o primeiro capítulo da mãe que perde o seu filho e o segundo capítulo da mãe que encontra uma criança, cara, você nunca mais vai suspeitar da capacidade dessa autora, da Brenda Navarro, tá? É impressionante. A mulher tem uma potência na escrita e me fez refletir sobre tantas e tantas coisas. Bom, acho que eu já falei demais aqui, né, gente? Vamos encerrando esse vídeo por aqui, né? Não deixa de curtir o meu vídeo, compartilhar, se inscrever no canal para que mais gente possa conhecer e se interessar por literatura, para que a gente possa crescer cada vez mais, tá? Beijos, pessoal, e até a próxima. Tchau!